falou também sobre essa questão da igreja, do acolhimento na igreja, né? A igreja ela é composta por quem? Quem é que constitui a igreja? Nós. Nós vimos nessa conferência que a igreja em Corinto apresenta um quadro, 1 Coríntios, principalmente nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, um quadro que eu acredito que é uma igreja que ninguém quer estar nessa igreja, que é uma igreja extremamente negativa. Mas, no entanto, nós precisamos perceber uma coisa: a igreja ela é constituída por nós. Então, não que nós estejamos naquela condição, mas nós também temos os nossos problemas, nossas falhas e nossos defeitos. Mas a nossa grande salvação foi Deus ter nos colocado na igreja. Porque na igreja nós estamos sendo trabalhados por Deus. Eu creio, irmãos, que muitos de nós já deixou para trás muitos hábitos e costumes e práticas que não eram normais a um cristão. Isso é resultado de quê? Do trabalhar de Deus em nós, na igreja. Romanos capítulo, queria ler para vocês um versículo, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. 10, leiam comigo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mas para essa salvação operar, nós precisamos permanecer na igreja. Não pense que a salvação de Deus vai operar em você fora, afastado ou não vivendo a igreja. A salvação de Deus só opera naqueles que estão na igreja, vivendo a igreja. Então, aconteça o que acontecer, irmãos, permaneça na igreja. Amém? Porque a salvação de Deus vai operar em nós. Operou nos coríntios e vai operar em nós também, não é verdade? Verdade. Isso que o Carlos Silva falou, nós não podemos, irmão, jamais sair desse ambiente. Verdade. É nesse ambiente da vida da igreja que Deus quer transformar você. Amém. Transformar você à própria imagem do Senhor. Amém. A igreja é um ambiente de cuidado e de compaixão. Isso. A igreja não é um lugar de troféus, De disputas, né? não é um lugar que você vai dizer: aqui nós só temos troféus. Os melhores irmãos estão aqui na igreja. Talvez sejamos os piores, mas Deus está nos transformando. Amém. É aqui no viver da igreja que você chega ferido, e é aqui no ser tratado. Amém. O Senhor Jesus, ele mostrou, através de uma parábola, samaritano, o que é a igreja. É aquele lugar onde aquela pessoa que foi maltratada pelos ladrões, foi surrada e ficou à beira da morte, e passando o samaritano pegou aquela pessoa e levou aquela pessoa e colocou na hospedaria. Essa hospedaria é a igreja. Amém. Quando nós chegamos na vida da igreja, nós chegamos cheios de problemas. Nós chegamos cheios de pecados. Verdade. Nós chegamos cheios de maus costumes, da maneira como nós vivíamos no passado. E quando nós chegamos, parece que você chega na igreja achando que é uma pessoa boa. Você acha que não tem nenhum defeito. Você acha que você é uma pessoa boa, correta. Mas quando você começa a trabalhar junto com outros irmãos, a servir junto com outros irmãos, você começa a ser exposto. É verdade. E aí, por que é que há problemas de relacionamento na igreja? É exatamente por isso. Porque você pensa que é o melhor.
outra pessoa também pensa que é a melhor. E aí quando começa a ter relacionamento, começa a ter atrito. Essas coisas que acontecem, na verdade, é porque Deus quer mostrar quem nós somos, para poder nos trabalhar em nós. Porque nós achamos que somos muito bons. Vocês lembram lá no livro de Êxodo, né, quando fala que Deus tirou o povo do Egito com asas de águia? E aí de repente o povo falou assim: tudo que Deus falar, nós faremos. Ó, assim que Moisés subiu ao monte para trazer as leis, só 10 leis, eles já tinham, na verdade, passado por cima, descumprido a primeira lei. Porque a primeira lei fala para amar a Deus sobre todas as coisas. E ele já estava lá embaixo adorando o que? Um bezerro de ouro. Verdade. Então o primeiro mandamento já tinha sido descumprido antes de Moisés descer do monte. É assim, irmãos, que nós achamos que nós somos. Mas quando chegamos na vida da igreja, a vida da igreja vai nos transformar, vai mostrar quem nós somos. Aí, é nesse ambiente que Deus quer trabalhar em mim. Amém. E trabalhar em você. Amém. Portanto, não devemos reclamar da igreja, sim, na qual nós nos reunimos. Sabia disso, irmão? Nós não podemos ficar reclamando da igreja onde reunimos. Achamos, essa igreja aqui é muito ruim. Eu queria viver na igreja em tal lugar, que lá é melhor. Lá é melhor, vá para lá, passar um tempinho lá. Você vai ver que Deus vai trabalhar em você em qualquer lugar. Amém? Amém. Então, não adianta reclamar. Pelo contrário, nós devemos ter compaixão uns dos outros. Amém. E procurar nos entender uns aos outros para que a igreja seja edificada. Amém. Fala aí, Cássio. É verdade, olha. A igreja, irmãos, é algo muito especial. Por exemplo, quando você chegou na igreja, você trazia alguma ferida com você? Ou seja, como que você chegou na igreja? Provavelmente, isso é uma coisa que todos nós experimentamos. Quando nós chegamos na igreja, a gente já chegou com muitas coisas, talvez sequelas da vida que a gente levava. Mas na igreja, nós encontramos amparo e alguém que cuidou de nós. Ei! É verdade. De todos que estamos aqui presentes, eu sem medo de errar, eu afirmo que todos nós fomos cuidados por alguém. Amém. Nas horas de dificuldade, provavelmente alguém foi na nossa casa ou ligou, mas, ou seja, nos acolheu. A igreja tem um quê de especial que a gente não encontra. Isso é uma característica peculiar da igreja. A gente não encontra em outros lugares, que é o acolhimento, que é o amor verdadeiro entre os irmãos. Se alguém disser para você que na igreja não tem amor, não creia nisso. Na igreja tem amor, sim. Amém. Nós amamos os irmãos. Nós nos amamos uns aos outros. Então nós precisamos lutar e preservar por esse ambiente. Jobs acabou de falar. Tudo bem, na igreja onde você está reunindo, poxa, essa igreja não é boa. Boa é aquela outra igreja. Não, saiba de uma coisa. Deus te colocou na melhor igreja para você estar. Onde você está é o melhor ambiente que Deus preparou para você. É como, por exemplo, às vezes no nosso casamento, você pode dizer assim, como eu queria ter o meu casamento como de Jobs e Lourdinha. Não. O casamento de Jobs e Lourdinha não serve para mim nem para você. É adequado para eles. Adequado para nós é o que Deus nos deu. Amém. Os irmãos que estão do nosso lado, que servimos com Ele, esses são os irmãos ideais para estar servindo conosco. Amém. Então a igreja, irmãos, ela é muito especial. Nós falamos dessa questão de que a igreja é especial, mas se a gente for bem sincero, nós não temos noção verdadeira de quão especial a igreja é. Nós estamos sendo trabalhados e transformados por Deus. A igreja é tão especial porque Deus poderia ter feito o seguinte, vamos supor, todos nós pecamos.
Deus então poderia ter, eu vou salvar você, vou lhe regenerar, pronto, já está tudo resolvido. Deus não poderia ter feito assim? Mas Deus nos regenerou, Deus nos salvou e Deus nos colocou na igreja. Então algo importante e especial tem na igreja. Concordam comigo? Amém. Então, por esse ambiente ser especial, ter algo que aos poucos Deus vai nos revelando, é nesse ambiente que a gente deve estar. Teoricamente, todos nós conhecemos e sabemos tudo sobre a igreja. Nós sabemos a base da igreja, nós sabemos sobre a visão prática da igreja, nós sabemos sobre a visão local da igreja, a visão universal da igreja, mas Deus reservou algo para nós, que é o viver prático da igreja. Amém. Não tem como nós vivermos esse viver prático, ter experiência prática, se eu não estiver na igreja. Por exemplo, tá ali, as pessoas servindo, trabalhando. Então a igreja abre para nós essa oportunidade de nós servirmos. E servindo, nós vamos nos ajustar. Servindo, Deus vai trabalhar em nós. Amém. Ou seja, Ele vai dar sequência, Ele vai concluir a obra que em nós teve início com a nossa redenção. Amém. Não é verdade? Então, na igreja, 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 e 2, eu vou ler para vocês, lá descreve muito bem para que nós fomos chamados. Diz assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para quê? Para ser santos. Isso está em 1 Coríntios. Então nós somos chamados para ser santos. E esse viver santo, essa santificação, essa santidade, onde é que ela vai se desenvolver? Na igreja. Efésios, aí para Jobson falar também, continuar, Efésios capítulo 4. O que diz Efésios 4? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, o chamamento de Deus para nós aconteceu no tempo. E Ele no tempo também nos colocou na igreja. E a igreja é o lugar onde Ele está trabalhando em cada um de nós. Aleluia, louvado seja o Senhor por essa igreja, esse ambiente tão maravilhoso. Diga para o irmão que está do seu lado, a igreja é um ambiente maravilhoso. Ei. Aleluia. Amém. Quando o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 1 e 2, versículo 1 e 2, que nós fomos chamados para ser santos, é que Deus quer que nós sejamos como Ele é. Isso. Deus quer trabalhar em nós, irmãos, de forma completa. Amém. Ele quer salvar o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. A salvação de Deus é completa. O nosso espírito já foi salvo quando nós cremos no Senhor. Amém. O nosso corpo vai ser glorificado, vai ser salvo na volta do Senhor. Você crê nisso? Amém. Você vai ter um corpo totalmente diferente desse corpo que nós temos hoje. Esse corpo frágil, esse corpo doentio, né? Cheio de enfermidades, de doença, de fraqueza. E você não vai ter mais esse corpo. O seu corpo vai ser transformado. Amém. E você vai ter um corpo igual ao corpo da glória do Senhor. Amém. Corpo diferente. Mas esse aí no futuro. Hoje Deus trabalhando na nossa alma. Amém. Está trabalhando para transformar nossa alma, para santificar nossa alma. E Ele faz isso exatamente no viver da igreja. Como o Carlos Senhor falou, aqui nós podemos oferecer o nosso corpo, sim, como sacrifício ao Senhor. Amém. Nosso corpo para servir a Deus. Amém. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Na igreja você pode servir. É muito importante, irmãos, que nós sirvamos na igreja. Que nós tenhamos uma oportunidade para servir. Amém. Servir a Deus. Foi para isso que nós fomos criados, para servir o Senhor.
E é no serviço que nós somos edificados. Eu quero tocar sobre o serviço porque uma vez que nós fomos salvos, regenerados, Deus, Ele colocou pessoas para cuidar de nós. Amém. Então nós somos cuidados na igreja, não é isso? Isso. Depois, Deus colocou pessoas para nos ensinar a palavra. Amém. Para nós sermos educados na igreja, para crescermos em vida. E por fim, Deus quer nos edificar. E como é que se dá a edificação? Se dá por meio do serviço. Amém. Quando nós servimos na igreja, quando nós servimos os irmãos, nós somos edificados. O apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 4, ele falou assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, Sim. com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Então não é à toa que o Senhor colocou homens dons na igreja. Esses homens dons são para nos aperfeiçoar. Amém. Nos aperfeiçoar para nos levar a servir a Deus. Amém. E quando nós servimos a Deus, sendo aperfeiçoado, nós estamos desenvolvendo o nosso ministério na igreja. E é desenvolvendo esse ministério que nós somos edificados. Amém. Porque quando nós servimos as pessoas, irmãos, nós estamos deixando de servir a nós mesmos. Por natureza, nós gostamos de ser servidos. Não é assim? Nós gostamos do melhor, nós gostamos de escolher, não é? Mas quando eu chego na igreja, eu agora preciso esquecer um pouco de mim mesmo. E agora olhar para as necessidades dos irmãos. Amém. E quando eu começo a cuidar dos irmãos, quando eu começo a apacentar, a cuidar, a ensinar, a ajudar, a servir, eu sou mais edificado. Amém. E o Senhor falou: mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmãos, quando nós estamos servindo os irmãos, sabe o que acontece? Dentro de nós irradia uma felicidade. Amém. Não é? Os homens estão buscando aí fora a felicidade. Tem até estudiosos e até PhDs em tantas universidades famosas do mundo inteiro que pesquisam acerca da felicidade do homem. Como que o homem pode ser feliz? E tentam procurar caminho para levar a felicidade. E quanto mais busca, mais triste os homens se tornam. Então, a felicidade é quando nós estamos fazendo os outros felizes. Amém. Amém? Amém. Quando você está cooperando com os outros, quando você dá um presente para uma pessoa, você não fica mais feliz do que quem está recebendo? Não é verdade? Claro que quem está recebendo fica alegre, não fica? Fica contente, puxa, eu ganhei um presente. Mas quem está dando fica ansioso para ver a cara de alegria daquela pessoa. Né? O bem que ela está fazendo àquela pessoa, a satisfação que ela está levando para aquela pessoa, e isso cria dentro dela uma felicidade. Então, quanto mais nós servimos os outros, os irmãos, quanto mais servimos a Deus, mais nós somos felizes, mais nós somos alegres. Amém. Isso, irmão, tudo é o ambiente da igreja. Tá? Até agora nós falamos sobre o ambiente da igreja. Para que Deus nos colocou nesse ambiente? Para trabalhar em nós. Amém? Só que nós precisamos agora ampliar nossa visão. Nós precisamos agora alargar nosso coração. Para não ver apenas o ambiente onde você está. Mas Deus quer abrir sua visão para você enxergar que a obra dele é muito grande. Você enxergar que a obra dele, a seara, é grande. Não é o que o Senhor falou? A seara, na verdade, é grande. E os trabalhadores são poucos. Aí o que ele diz? Rogai ao Senhor para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Irmãos, a gente olha assim para a nossa igreja, às vezes temos 30 irmãos reunindo, 50, 100, não importa.
mas ali é a nossa igreja, ali é a nossa seara, não é? Mas quando a gente larga o nosso coração, nós começamos a enxergar que a seara de Deus não é apenas aquela seara, é muito maior. Amém. E Deus precisa também de alcançar ainda muita gente. É verdade. Você sabia disso? Deus quer alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Olhe para a sua condição hoje. Por que você está aqui? Porque alguém pregou o evangelho para você. Porque alguém cuidou de você. Porque alguém investiu em você. Alguém gastou tempo com você. Alguém gastou dinheiro com você. Não é assim? Alguém deixou de aproveitar um pouco da vida para poder cuidar de você, para que você estivesse aqui hoje. Amém. E agora nós precisamos também fazer a mesma coisa com outras pessoas. Verdade. Como a Bíblia diz, um morreu por todos, logo todos morreram, para que esses não vivam mais para si mesmos, mas sim para aquele que nos ressuscitou. Amém? E outra coisa, irmãos, ele deu a vida por nós. Para quê? Para que nós também possamos dar a vida pelos Amém. irmãos. Pelos irmãos. Então, agora, a partir de agora, irmão, desse ponto, né, da mensagem, nós vamos abrir mais nosso coração. Tá bom? Antes de entrar nesse ponto aí, Sim. deixa eu só compartilhar uma coisa aqui. Tá. Romanos 12, o apóstolo Paulo, no início desse capítulo, ele faz um apelo. Né? Ele diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Não há, por exemplo, esse ambiente só foi possível para nós estarmos aqui hoje, recebendo os benefícios dessa climatização, porque houveram alguns que se sacrificaram. Então não existe resultado sem sacrifício. Nós precisamos apresentar. O Paulo ele diz aqui: apresenteis. Sim. Apresentar é você trazer, é você na prática servir. Jobson falou: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. A seara, de fato, ela é extremamente grande, mas são poucos os que se apresentam para o Senhor da seara. O Senhor da seara precisa de trabalhadores. Ser um trabalhador da seara do Senhor? Então, se somos trabalhadores, nós precisamos nos apresentar para cumprir aquilo que Ele está designando para nós. Mais uma vez, serviço de criança, por exemplo. Serviço de criança está ali funcionando. Eu creio que lá talvez tenha lições, tenha lanche, está tudo organizadozinho. Por quê? Cadê Roberto Eis? Tá aí, Roberto Eis é quem coordena, né? Por isso que ele deu um graças a Deus. Mas por que o serviço tem toda essa estrutura? Porque alguém se sacrificou. Nós recebemos a salvação. Houve algum sacrifício da nossa parte? Não, mas alguém se sacrificou. Jesus, ele se sacrificou por mim e por você. Então, sabe, irmãos, o Senhor, ele tem uma necessidade de trabalhadores hoje. A necessidade do Senhor é enorme. Eu e você somos conscientes disso. Mas se nós não nos apresentarmos para essa obra, ela não vai se concluir. Ou seja, é isso que a gente vai tocar agora, nesse aspecto, né? Foi bom que o senhor falar nisso, porque nosso objetivo, irmãos, é pregar muito o evangelho esse ano. Amém. E vamos pregar. E eu creio que o Senhor vai acrescentar muitos irmãos na igreja esse ano. Amém. E nós precisamos melhorar todos os nossos serviços. Amém. Para dar o melhor para os irmãos. Porque dando o melhor para os irmãos, nós estamos dando o melhor para o Senhor. Amém.
E como o Carlos Senhor falou, irmãos, servir a Deus é um sacrifício. Você sabia disso? Se no seu serviço você não se sacrificar, você não se comprometer, o seu serviço não vai ter sucesso. Eu até digo o seguinte, já ouvi falar essa frase, que o comprometimento é outro nome do sucesso. Tem que haver da nossa parte compromisso. Amém. Não é servir só por servir. Nós temos que dar glória a Deus por poder servir a Deus. Amém? Amém. No Velho Testamento, você sabia que não é todo mundo que servia? No Velho Testamento só tinha uma tribo, das 12 tribos, só uma tribo podia servir. Isso. Que era a tribo de Levi. Só essa tribo foi dada a condição de servir. As outras tribos queriam servir, mas não podia. Era proibido. Só a tribo de Levi que podia prestar serviço a Deus. Hoje, irmãos, no Novo Testamento, Deus abriu uma porta para todos nós servirmos a Ele. Amém. E Deus sabe da nossa condição. Sabe. Na verdade, irmão, se for prestar atenção, se Deus for olhar bem direitinho, for medir a gente, nenhum de nós aqui talvez tenha capacidade de servir a Deus. Mas Ele abriu uma porta para nós assim mesmo. Amém. Independentemente da sua condição, você pode servir o Senhor. Amém. E Deus vai trabalhar em você. Precisamos daqui para frente nos preocupar com os negócios do Pai. Amém. Isso aí. Com os objetivos do Pai. Crescer em vida. Nós não podemos ficar satisfeitos só em ser filho de Deus. Eu quero ser um filho de Deus maduro. Amém. Eu não quero ser apenas um tecnon. Tecnon é uma palavra grega, quer dizer filho, mas é um filho nascido só. É um filhinho bebê, pequenininho. Ele não tem nenhuma responsabilidade. Ele não tem nenhum compromisso. Mas esse filho começa a crescer. E ele começa a adquirir conhecimento, educação. E ele começa agora a perceber que o pai precisa de ajuda. Amém. E ele precisa crescer, amadurecer. Ele amadurece. E agora, estando maduro, Deus quer usá-lo na sua obra. Não vamos ficar maduros só para ficar de braço cruzado. Ah, amadureci, eu sou uma pessoa que sirva o Senhor, eu sou uma pessoa que invoca o nome do Senhor, que lê a Bíblia, que ora muito. Sim, mas só isso não basta ainda para ser herdeiro. Além de você ser um filho maduro, você precisa ainda agora dizer assim, Senhor, eu não quero apenas ser um filho maduro. Sim. Eu quero também ser um filho herdeiro. Amém. Nós podemos ser uma igreja boa. Uma igreja onde as coisas funcionam. Onde tudo é certinho. Onde os irmãos estudam a palavra. Onde os irmãos oram. Onde os irmãos invocam. Mas a igreja está lá com 100 irmãos, faz 10 anos não cresce. Faz 15 anos não cresce. Não prega o evangelho, não aumenta o número, não sai para outras cidades. E Deus está querendo o quê? Que a gente saia. Amém. Que a gente se apresente. Ó Senhor Jesus. Está aqui alguns irmãos, eu fui apresentado agora há pouco pelo Reis, né? Irmãos de Rio do Fogo, né? Fica aí de pé, irmão no Rio do Fogo, por favor. Amém, aleluia. Amém. Obrigado. O rio da vida chegou no rio de fogo, tá vendo? Por que é que eles estão aqui hoje? Hã? Alguém cuidou deles. Está cuidando deles. Tá vendo, irmão? Se não, agora eu pergunto, houve sacrifício? Houve. Tá vendo? É investimento. Para cuidar da lavoura de Deus não é fácil. É investimento. Mas sabe o que é? Eu vi aqui a cara dos irmãos de felicidade, né? De felicidade por eles estarem aqui. E eu pergunto, nós estamos ou não felizes por eles estarem aqui? Amém. Agora, Deus não quer alcançar o Rio do Fogo. Deus quer alcançar muitos outros lugares. Irmãos, esse ano é o dia
de a gente se preocupar com os negócios de Deus. Amém. Então não apenas ser filho maduro, mas ser filho herdeiro de Deus. Sim. Que coopera com as necessidades do Pai. Precisamos empregar o quê? Energia, força, investimento para as coisas acontecerem. As coisas não vão acontecer se a gente não gastar energia, se a gente não se dedicar, se a gente não se comprometer. Mas se você gasta, se você se desgasta, se você se dá, se você se compromete, você vai ser uma pessoa feliz. Você crê nisso, irmãos? Amém. Quando nós estamos servindo a Deus, nós somos felizes. Diga assim: eu sou feliz e abençoado. Amém. O crescimento, nós estamos vendo aí, nós precisamos nos tornar filhos de Deus, mas filhos maduros. Mas a gente não pode estacionar em ser só um filho maduro. Temos que avançar também para nos tornar filhos herdeiros. A nossa relação com a palavra de Deus, o leite espiritual, ele vai nos dar crescimento. Mas só que em paralelo a essa nossa experiência, esse contato nosso com a palavra, como os suprimentos, os nutrientes que precisamos para nos desenvolver espiritualmente, em paralelo a isso, nós precisamos também demonstrar interesse pelas coisas do Pai. Amém. Muitas coisas o Pai já nos confiou. Então nós precisamos, diante daquilo que Ele nos confiou, que nos foram confiadas, nós precisamos agora ir agindo, porque a maturidade, ou seja, nos tornar filhos herdeiros, vai ser resultado não só do suprimento que tomamos da palavra, mas também do nosso comportamento agindo como um filho de Deus. Deus tem uma obra e nós precisamos ser parte dessa obra. Mas não é ser parte como um membro dessa obra, mas é fazer parte executando, levando adiante essa obra. Eu gostaria de perguntar para vocês algo. Qual é a nossa missão para esse ano de 2019? Vocês sabem? Posso perguntar para um de vocês? Não vou perguntar. Mas se você não sabe qual é a sua ou a minha missão para o ano de 2019, eu quero ler ela para você agora. Nós temos uma missão. Amém. E essa missão, ela é fruto da visão que o Senhor nos deu, ou seja, por intermédio do irmão Dong, em Apocalipse capítulo 12. Amém. Então a missão, ela é fruto daquela visão que nós temos, do continente europeu prefigurando aquele dragão, do continente norte-americano prefigurando aquela águia, a América do Sul representando ali o deserto. Essa é a visão de Apocalipse capítulo 12. Dessa visão, então, Deus nos deu uma missão. Qual é essa missão? Primeiro, todos devemos trabalhar para o surgimento do filho varão nas igrejas. O que é o filho varão? O filho varão, na verdade, é constituído pelos vencedores. Então nós precisamos nos empenhar não só em ser um vencedor, vivendo a igreja, mas também termos empenho de ajudar outros a serem vencedores. Amém. Então todos devemos trabalhar para o surgimento do filho varão nas igrejas. Isto é, ajudar os irmãos a saírem de um viver infantil, um viver de críticas, um viver de invejas, de competições e de ressentimentos. Irmãos, na vida da igreja não deve mais existir espaço para essas coisas. Chega de invejas, chega de ter ressentimento uns contra os outros. Nós sabemos o quão danoso isso é. Isso impede o avanço de Deus na nossa vida. Então, não só eu preciso tratar com essas coisas do meu coração, como eu preciso ajudar aqueles irmãos que estão do meu lado também. O que mais? Ou seja, sair desse viver para um viver humano elevado. E o que é um viver humano elevado? É um viver onde nós suportamos uns aos outros. E suportar não é tolerar. Suportar é ser amparo, um para o outro, é dar apoio, é incentivar, é estimular.
Se você está vendo que o irmão está fraquejando, vai lá e diz, não, irmão, você tem que permanecer firme. Você precisa ser um apoio para esse irmão. Amém. Junto com você, nós vamos nos fortalecer. Amém. Junto com você, nós vamos nos tornar vencedores. Então, a vida da igreja, irmãos, onde você está vendo a vida da igreja, precisa ser nesse ambiente, nessa esfera. Amém. Um viver que produz o quê? Vencedores coletivos. E assim nós vamos apressar a volta do Senhor. Então, o primeiro item da nossa missão é esse. É trabalhar para o surgimento do filho varão. Ou seja, produzir vencedores nas igrejas. Segundo item da nossa missão, preparar todas as cidades para receberem os filhos de Deus durante a grande tribulação. Ou seja, os que se refugiarem na América do Sul. Para isso, precisamos pregar o quê? O Evangelho. Gerar igrejas e cuidar até que tenham vida da igreja forte e aprazível. Então, o outro item diz respeito ao quê? A pregação do Evangelho. Mas é a pregação do Evangelho conquistando novas cidades, conquistando novos territórios. Graças ao Senhor, nós podemos nos alegrar nessa manhã, nessa noite, que uma parte do Rio Grande do Norte acabou de ser conquistada, que foi Rio do Fogo. Amém? Então, é essa comissão, a nossa missão é essa. Nós não podemos, irmãos, nos acomodar. Se tem uma coisa que é ruim para nós e para Deus, é nós vivermos acomodados na igreja. Eu só me preocupo em vir para a reunião da igreja. Todo mundo até já sabe o meu lugar. Na sua localidade é assim? Todo mundo já sabe onde você senta? Não é assim? Então nós precisamos abandonar essa vida cômoda. Jobson acabou de falar. Para que as coisas aconteçam é necessário sacrifício. É necessário nós nos apresentarmos. Talvez o domingo de tarde seja o dia em que você, se não é o partir do pão, seja o dia que você tira para descansar. Que tal você sacrificar aquele dia, talvez um fim de semana, para ir na cidade vizinha onde você está? Para cumprir essa missão. Então Deus confiou a nós, irmãos, essa missão. E nós não podemos esquecer isso. Todos os dias nós precisamos ver a nossa missão. Eu não sei se os irmãos já estão me achando meio chato no grupo de cooperadores ou no grupo de aperfeiçoamento das igrejas. Porque quase que semanalmente eu publico lá nossa missão. Amém? Nossa missão. Sabe, isso tem que ser inculcado em nós. Porque se ela não for inculcada em nós, nós não vamos cumprir essa missão. Amém. Então a missão ela é importante. Ela não pode ser deixada de lado. A missão ela é para o cumprimento da nossa meta, do nosso objetivo maior. Amém. Qual é a nossa meta? Qual é a sua meta? Reinar. Mas só que para reinar, existe alguma coisa que a gente precisa fazer aqui. Nós não vamos conseguir reinar com o Senhor se não cumprirmos hoje de maneira prática a missão a nós confiada. Amém? Amém. Se você quer reinar, eu acho que todo mundo quer reinar aqui, não é? Com certeza. Amém? Todo mundo quer reinar com o Senhor? Só que para reinar, você tem que ser parte do filho varão. É isso aí. E aqui na missão, a missão é muito importante, irmãos, que o Senhor falou, e eu até encorajo ele a repetir muitas e muitas vezes. Porque a missão é a razão de nós existirmos. Não estou entendendo? A nossa missão é a razão de nós existirmos. Eu pergunto, o que é que você está fazendo aqui nessa terra? Pelo amor de Deus, me diga o que é que você está fazendo aqui. Você está somente querendo ganhar dinheiro, né, ter isso, ter aquilo, trabalhar, estudar, só isso, e depois tudo isso vai passar. Verdade. Não é verdade? Quando você estiver diante do Senhor, nada do que você fizer para o mundo secular vai valer, vai contar. Você não vai ter ponto nenhum. Os pontos que você vai ter vai ser aqueles relacionados com quanto você cooperou com o Senhor. Amém. E quando o Carlos Filho mostrou aqui a missão, você vê duas coisas. Você vê assim, vida e obra. Esses dois trilhos, nós andamos em cima desses dois trilhos a vida inteira.
vida e obra. Nós não podemos ficar só num trilho da vida. Ah, aqui é vida, eu desfruto do Senhor, tá, mas você não tem obra nenhuma. Verdade. Você não prega evangelho, não cuida de ninguém, não serve. Ou também eu não posso ser alguém que faça muita coisa, mas eu não tenho vida, não desfruto do Senhor. Eu posso até servir, mas não sou aquela pessoa que desfruto, que oro, que tenho comunhão com o Senhor. Nós precisamos das duas coisas: vida e obra. São os dois trilhos. E aqui, na igreja, irmãos, nós precisamos suportar os irmãos. Amém. O que é suportar? Deus quer que você dê toda a ajuda, suportar é dar ajuda, toda a ajuda necessária, todo o serviço necessário para aquela pessoa ser uma vencedora também. Amém. Nós não podemos ser egoístas e apenas dizer assim, eu quero ser vencedor. Mas eu pergunto, e Carlos Silva que está do meu lado? Me leve com você Né? também. Temos que estar juntos, né, Carlos Silva? Tem que Aí. vencer os dois juntos. Nós superamos juntos, Cuide de mim que eu cuido de você. não é? É. Marido e mulher. Aí chega lá, marido vencedor, mulher grande tribulação. Ou vice-versa, mulher vencedora, marido grande tribulação. Não. Ou nossos filhos. Você, vencedor, seus filhos grande tribulação. Isso. Irmãos, nós temos que aproveitar hoje. Amém. O dia é hoje. Amém. De cuidar daqueles que Deus colocou perto de nós. Cuidar desses irmãos. Por isso que está bem focado aqui na nossa visão. Saia do seu viver de picuinhas. Saia do seu viver de fofoquinhas. Isso. Saia do seu viver de infantilidade. Saia do seu viver de briguinhas. Não é? Saia do seu viver de falar mal dos irmãos. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Nem vai ajudar os irmãos. Mas vai levar. Não é? O ranger. Pro ranger. É isso aí, vai levar pro ranger. Né? Eu não vou estar procurando defeito em Carlos Silva. Eu não vou estar discutindo com o Carlos Silva. Eu não vou estar levando ele para baixo, porque eu quero que ele seja vencedor. Amém. Eu tenho que cooperar com ele. Amém. E ele tem que cooperar comigo. Sim. Isso é a vida da igreja, irmão. Amém. Isso é cuidar dos negócios de Deus. Os negócios de Deus somos nós. Amém. Deus é um grande empreendedor. Ele tem muitos negócios. Quem são esses negócios? São as igrejas. Somos nós, o corpo de Cristo. Por isso que nós temos que cooperar com essa visão para receber o galardão do Senhor. Amém. Eu quero o galardão. Amém. Os que foram chamados, né, eles têm que viver de modo digno. Para quê? Para receber o galardão. E em João 15, agora eu quero entrar no aspecto mais do nossa vida e obra. Em João 15, o que é que diz? Diz, eu vos designei para que vades e deis frutos. O Senhor falou assim, João 15, não 16. foram vocês que me escolheram. Sim. Eu escolhi vocês. Amém. Para que vocês sigam de braço cruzado? Não. Não. Para que vocês vão Amém. e deem Frutos. e o vosso fruto Permaneça. Irmãos, em outras palavras, a única coisa que Deus vai cobrar de você é fruto. Você sabia disso? A única coisa que Deus vai cobrar de nós é fruto. Por isso nós precisamos pensar, eu quero me multiplicar. Eu quero crescer. Eu quero amadurecer. Eu quero gerar filhos para o Senhor. Eu quero cuidar de pessoas. Isso é muito importante, irmãos. Se multiplicar, a vida se multiplica. Você sabia disso? Tudo que tem vida se multiplica. O nosso corpo humano. Essa semana eu fui. E eu tive uma boa surpresa essa semana. A minha filha vai ser mãe. Novamente, né? Então eu ganhei um neto. O quê? Nesse mês, né? Ganhei uma neta. Uma netinha, né? Meline. Nasceu esse mês. E agora minha filha está grávida. A outra, né?
essa foi de Juninho com Micaela, né? O Ricardo está aqui também, foi neto, né? Avô, aliás. Avô, perdão, avô. E aí, muitas palavras me confundem, né? Me fazem delirar. E aí, irmão? Não, os muitos netos. Muitos netos. Não é brincadeira, quanto mais neto, mais confusão, né? Aí tem que... Outro lá em casa, não foi confusão, viu? Ricardo, Bernardo e Arthur, rapaz, anegando o tempo todo. Botamos a bola lá na sala para jogar, e quando Arthur pegava na bola, Bernardo começava a chorar. Quando o Bernardo pegava na bola, Arthur começava a chorar, ficava assim, um chorando. Aí tinha que dar a bola para um, para o outro chorando. Aí teve que marcar, vai ser 1 minuto agora para cada um. 1 minuto você com a bola. Agora terminou, passa a bola para ele. 1 minuto você com a bola. Então, aí eu vou ser avô novamente, graças ao Senhor. Eu pensei comigo, Senhor, já dei 2 frutos esse ano. Vamos gerar, né? Vamos multiplicar. Então eu fiquei muito alegre, né? Porque Cristiana ela vai ser mãe, eu vou ser avô. E aí o que acontece? Mas como é que o bebê se forma? Através de uma célula. Que forma 2 células, que forma 4 células, 8, 16, 32, vai se multiplicando na progressão geométrica, né? Aí vira o quê? Um bebê, aí nasce. E as células continuam multiplicando. Nossas células estão multiplicando ainda, irmãos. Você sabia disso? Você está aqui sentado, né? Alguns já têm mais de 50 anos, 60 anos, mas as células estão se multiplicando. Não para de se multiplicar. Está vendo? Tudo que tem vida se multiplica. Tudo que tem vida se multiplica. Então a igreja é um organismo vivo. Amém. A igreja tem que se multiplicar. Amém. Não pode ficar parada. Passou 1 ano, 10 irmãos. Passou 2 anos, 10 irmãos. Passou 3 anos, 10 irmãos. 10 anos, 10 irmãos. 20 anos, 10 irmãos. Tem alguma coisa errada. Amém. Vocês concordam? Então, esse ano nós temos um desafio, né, Carlos Silva? Temos um desafio. Esse ano nós temos um desafio. Amém. Amém? Vocês gostam de desafio? Fala aí pro desafio, por exemplo, qual é, Carlos? Quem gosta de desafio diz um amém. Antes de falar sobre o desafio, e agora eu vou falar para os irmãos da igreja aqui em Natal. Eu estava ali sentado e essa disposição, as cadeiras dispostas assim, nos dá uma visão melhor dos irmãos na reunião, não é assim? E eu estava sentado ali olhando. Hoje nós temos aqui o ajuntamento de várias igrejas. Mas um sentimento que veio lá do meu interior é que esse ambiente, logo mais, ele vai estar cheio assim, não com um ajuntamento de várias igrejas, mas vai ser apenas a igreja em Natal. Amém! Os irmãos de Natal dizem amém? Esse é o desafio para vocês. Mas olha só, nós recebemos agora na conferência e eu lido com esse desafio não como vindo de homens, mas eu lido com ele como vindo de Deus. Nós recebemos um desafio para esse ano de 2019, nós termos um acréscimo nas igrejas, na região, mas especificamente nas igrejas onde nós estamos, em um percentual de 20%. Trabalhar para ter esse acréscimo de irmãos. Vocês dizem amém? Amém. Vou perguntar de novo. Vocês dizem amém? Amém. Agora ficou melhor. Então, se a sua igreja, se lá tem 10 irmãos reunindo, vou começar por essa base bem baixa, bem pequena. Se a sua igreja só tem 10 irmãos reunindo, a meta da sua localidade para esse ano é ter o acréscimo de quantos? 2 irmãos. É impossível ganhar 2 pessoas? Não é. Só depende da nossa atitude. Olha, irmãos, esse versículo de João 15, o versículo 16, quando foi falado na conferência, eu toquei muito nele. Primeiro porque fala da escolha, que diz que não fomos nós que escolhemos, mas foi Deus quem nos escolheu. Mas o que me tocou muito assim, e isso fez acender uma luz, é quando ele diz assim, que nós somos escolhidos e fomos o quê? Designados. Ou seja, Deus nos designou para quê? Para dar fruto.
E nós queremos aplicar esse dar fruto no sentido de ganhar outras pessoas. Amém. Porque dar fruto, ele pode ser aplicado de várias formas. Mas uma coisa é certa, independente da forma, nós fomos designados para frutificar. Amém. Então nós temos essa meta de crescer 20% esse ano de 2019. E eu creio, irmãos, que nós vamos crescer. Eu creio não pela minha capacidade ou sua capacidade de crer, de fazer. Mas eu creio porque eu creio na palavra profética. Amém. No que foi falado. Amém. A minha base para dizer que nós vamos crescer é a palavra profética. Amém. Ou seja, os enviados de Deus, o enviado de Deus falou, se ele falou, eu digo amém. Amém. Então vai acontecer. Agora, da nossa parte, nós precisamos, irmãos, nos dispor. Pode ser que alguns não gostem muito dessa palavra meta. Tem uma meta. Mas a gente tinha, tendo comunhão agora, quando a gente estava vindo de João Pessoa, o apóstolo Paulo, no capítulo 9, o versículo 16, ele diz assim: assim corro também eu, não sem meta. O que é uma meta? A meta é um alvo, é um objetivo que você vai alcançar. Aí diz assim, corro eu não sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes no ar. Se nós não temos uma meta, nós não sabemos, nem temos ideia do que fazer. Então imagine, vou pegar o versículo, ele diz, deferindo golpe no ar. O que tem aqui no ar? Tem alguma coisa para mim golpear? Não. Não, mas de repente eu digo assim, está aqui, esse aqui é o meu objetivo, eu preciso golpear a Bíblia. Então quando eu faço isso, eu atingi a minha meta. Mas se não tiver uma meta, eu quero atingir, vou atingir o quê? Então, esse número, na verdade, é apenas para que haja da nossa parte um estímulo na busca disso. Amém. Olha, eu vou dizer, eu não creio que as igrejas vão crescer 20% não. Vou ser bem franco com vocês. Eu não creio que as igrejas vão crescer 20%. Mas eu creio que elas vão crescer muito mais. Amém. Porque na busca por essa meta de 20%, irmão, muitas coisas vão acontecer. A nossa vida mesmo vai mudar. Se nós não temos gosto ou prazer pela pregação do Evangelho, cuidar de pessoas, apacentar, na busca por isso, isso vai ser desenvolvido em nós. E nós vamos tomar gosto. Eu tenho certeza Amém. que nós vamos tomar gosto e buscar uma meta maior ainda. Amém. Então a nossa meta para esse ano de 2019 é crescer 20%. Amém. Amém? Para isso, irmãos, nós temos que olhar para fora. É. Tá? Por Importante. exemplo, grupo familiar, a gente sempre olha para dentro. Grupo familiar de cuidado mútuo. Tem que olhar agora para fora. É grupo familiar de cuidado e multiplicação. Amém. Amém? Mudou aí a nomenclatura. É grupo familiar de cuidado e multiplicação. Nós temos que pensar em multiplicar para o Senhor. É isso aí. Para nós é muito fácil ficar acomodado naquele grupinho ali durante anos. Mas Deus quer multiplicar. Se Deus quer multiplicar, eu tenho que ser um com o Senhor. Amém. Tem que ser um com Deus. Isso aí, não é? Às vezes fazemos comunhão de casais. Não é, irmãos? Muito para dentro. Só vem quem? Os casais da igreja. Por que não fazer comunhão de casais e convidar outros casais? Por que cada casal não traz um casal convidado para ouvir a palavra? Para desfrutar do Senhor? Para ter uma oportunidade de ganhar o Senhor? Comunhão de jovens. Por que um jovem não traz outro jovem? Então vamos pensar sempre assim. Ou seja, se pensar assim, nós vamos muito além dos 20%. Eu digo mais para os irmãos. certeza. Eu digo mais para os irmãos. Eu quero colocar uma meta mais audaciosa para vocês. E mais específica. Eu não digo assim, vamos à igreja crescer 20%. Eu digo assim, vamos eu crescer 20%. Eu digo assim, eu preciso ganhar uma pessoa para o Senhor. Amém. Amém. Amém? Não é assim, eu estou no meio aqui, irmão, vamos lá, nós temos 500 irmãos aqui, 20% vamos ganhar 100. Não é 100, aliás, 50, né? Ganhar 50? 100. 100. É 100. Assim eu estou distribuindo com todo mundo a responsabilidade, né? Mas eu quero dizer assim, Norberto, você pode ganhar uma pessoa para o Senhor esse ano? Você quer pegar essa meta? Amém. Pedro quer pegar essa meta? Amém. Sueldo quer pegar essa meta? Ricardo quer pegar essa meta? Anísio quer pegar essa meta? Pronto.
Aí agora você vai dizer assim, eu tenho uma responsabilidade com o Senhor. Amém. Eu, Jobson, eu, Roberto, eu, Pedro, assim por diante. Porque aí, quando você coloca a responsabilidade sobre você, aí você agora vai falar do Evangelho para o seu frentista, que põe gasolina, para o seu que corta o seu cabelo, né? Para aquilo onde você compra uma roupa, para aquilo onde você faz uma feira, para onde você compra um pão. Não é, irmãos? A gente começa agora a dizer assim, puxa, eu preciso ganhar uma pessoa para o Senhor, eu tenho que orar. Eu tenho que orar. Porque quando a gente fala de meta, né, como o Carlos Senhor falou, Paulo falou assim, eu corro, não sem meta. Paulo corria com a meta. Não é assim, irmãos? Aí, a gente pode falar assim, mas você não está sendo muito ousado, jovem, você está estabelecendo meta de crescimento? Não, a meta você estabelece, mas é Deus que dá o crescimento. O que é que a Bíblia fala? Eu plantei, Paulo falou, eu plantei. Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ou seja, nós hoje trabalhamos no princípio da encarnação. Amém. É eu e Deus. Eu faço minha parte, Deus faz a dele. Se Paulo não plantar, se Apolo não regar, não tem crescimento. Vocês concordam, irmãos? Por que foi que Deus deu crescimento? Porque alguém plantou, porque alguém regou, aí Deus deu crescimento. Amém. Então, da nossa parte, é impossível para nós dar crescimento, mas é possível para nós plantar e regar. E da mesma parte de Deus, Deus está esperando que você pregue. Deus quer salvar o seu vizinho. Amém. Mas você não prega para ele. Deus quer salvar o seu colega de trabalho, mas você não prega para ele. Deus quer salvar o seu pai, a sua mãe, o seu tio, sua tia, sua avó, seu avô, mas você não prega para eles. Como Deus vai salvar? Nós temos que pregar o Evangelho, irmãos. Amém. Levar a palavra de Deus até as pessoas e orar desesperadamente. Senhor, eu quero um fruto. Sabe o que Ana falou lá no Velho Testamento? Deus, eu quero um fruto. Eu sou estéril. Eu quero um fruto para ti. Ela orou e Deus deu um fruto para Ana. Amém. E depois ela teve muitos filhos. No Velho Testamento, irmãos, quem não gerava era objeto de desprezo. Era desprezado. Ana era desprezada porque ela não gerava filhos. Era motivo de vergonha quem não gerasse. Nós temos que ter vergonha. Poxa, Senhor, eu estou com vergonha, eu não gerei ninguém esse ano. E eu posso pensar assim, Senhor, eu não gerei ninguém há 3 anos. Eu não gerei ninguém há 5 anos. Faz 10 anos que eu não gero ninguém. Senhor, eu quero gerar. Amém. Tem que haver um desespero da nossa parte para gerar algo para o Senhor. É verdade. A meta nossa geral é 20%. Mas, irmãos, você tem que falar assim, eu quero gerar o meu fruto. Eu quero uma pessoa que eu diga assim, essa aqui foi o que eu preguei. Essa aqui eu preguei, eu plantei, eu reguei e Deus deu crescimento. Amém. E essa pessoa tem que ser trazida para a igreja, para reunir, para ela permanecer, para Deus trabalhar nela, edificar na igreja. Amém. Irmão, não vamos viver a vida da igreja sem responsabilidade. É verdade. Sabe, tem uma parábola no Velho Testamento, muito conhecida, que fala que havia ali uma figueira, né, no meio das videiras, né? E aí o dono da terra chegou, chamou o agricultor, falou assim, olha, corta essa figueira. Aí o agricultor perguntou, vai cortar a figueira? Corta. Faz 3 anos que eu venho aqui buscar fruto nela e não encontro. Primeiro ano não encontrei fruto. Segundo ano não encontrei fruto. Terceiro ano não encontrei fruto. Corta. Ela está ocupando a terra inutilmente. Olha só como a Bíblia é severa. Aí o agricultor falou assim, Senhor, deixa que eu cuide dela mais esse ano. Eu vou, né, escavar ao redor dela,
eu vou colocar estrume nela, adubo, eu vou adubar. Deixa mais esse ano. Se ela frutificar, tudo bem. Se não der, aí a gente corta. Irmão, Deus não quer nos cortar. Não é? Verdade. Mas Deus está nos limpando para que a gente gere fruto, né? E gere mais fruto ainda. Eu quero deixar, irmãos, essa palavra, né, para vocês hoje, deixar esse peso espiritual, tá? De você daqui para frente pensar, eu tenho um ano inteiro agora, eu tenho 9 meses e meio, né? 9 meses e meio é uma gestação, né? 9 meses, né? Pois é. Né? Uma gestação. Não é isso? 9 meses é a gestação. Eu tenho 9 meses para gerar. Amém. Diga assim, Senhor, eu quero gerar. Amém. Olha, e é interessante o seguinte, é que isso que Jobs acabou de falar, realmente trazendo para a experiência, para o que o Senhor nos falou em Evangelho de João, capítulo 15. Vamos supor assim, vamos dizer que aqui seja a igreja em Natal. Uma meta de 20% para a igreja vai ficar diluída e muita gente pode até nem dar fruto. Vai continuar infrutífero. Pode ser que alguns irmãos se empenhem, saiam, encorajados pelos irmãos responsáveis, e arme tenda, e contate pessoas, e algumas pessoas creiam e venham. Poxa, cumprimos a meta. Mas vamos dizer que apenas 30% da igreja estava envolvido com aquilo. Então, o fruto, na verdade, foi resultado daquele 30% dos irmãos apenas. E os 70% dos irmãos continuaram o quê? Infrutíferos. Realmente, nessa tarde, abre para nós, o Senhor está abrindo para nós, uma grande oportunidade. Irmãos, por que nós temos dificuldade de responder que é possível ganhar uma pessoa? Porque quando a pergunta nos é feita, nós respondemos tendo por base para que isso aconteça nós mesmos. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus é quem convence, Deus é quem ganha. Nós não temos a menor capacidade para isso. Mas nós precisamos nos apresentar para que Ele nos use e alcance as pessoas. Amém. Deixa eu ler para vocês aqui um pequeno testemunho. Deus... É o das camisetas? É. Deixa eu falar um antes. Fale. Eu vou contar um testemunho de vocês agora. E eu quero tirar o peso assim de vocês. Vai ser no produzir fruto. Eu quero tirar o peso de vocês, tá? Dizendo o seguinte. Se nós não fazemos nada, Deus não vai fazer nada. Certo? Então, mas se você prega o tempo todo, se você tenta, se você ora, se não vier fruto, irmãos, não é culpa sua. Amém? Não sinta esse peso. Tá certo? Porque você está pregando. Você não tem a capacidade de gerar, se não for de Deus. É isso aí. Então, a sua responsabilidade não é gerar o fruto, não é dar o crescimento. Mas você tem a responsabilidade de pregar. De semear. Amém? De semear. Então, esse ano nós temos que semear. Amém. Amém? Esse ano é o ano de nós semearmos para Deus. Amém. E vamos orar para que a nossa semente gere fruto. Aí é com Deus. Se de repente não tiver crescimento, e Deus venha cobrar de nós e falar, Senhor, na minha parte eu fiz, Senhor. Eu plantei, eu reguei, eu cuidei. Se não veio o fruto, aí já é com o Senhor, já não é mais comigo. Amém? Agora, se passa o ano inteiro, eu não prego, eu não falo, eu não busco, eu não oro por isso, aí é comodismo meu. Amém? Então, na nossa parte, o que Deus quer é que a gente plante, que a gente corra atrás. Amém. E nós temos, irmãos, o quê? Nós temos todas as ferramentas que o Senhor nos deu, irmãos. Na época de Paulo, ele não tinha praticamente nada. Paulo não tinha nem a Bíblia. Porque ele usava a Bíblia quando ele chegava na sinagoga. E ele usava o quê? Ele usava o Velho Testamento. Hoje nós temos o quê? Nós temos o Jave,
nós temos panfletos, Sim. nós temos alimento diário, Sim. nós temos Os livros. nós temos o café, o café comunidade, nós temos o Expo Livro, nós temos, já falei de jornal, nós temos o CEAP, nós temos o GFCM, o Instituto Vida para Todos, os irmãos da igreja, irmãos, nós temos tudo, transporte à nossa disposição. Paulo ia de cavalo, Paulo ia para a cidade de cavalo. Olha só a distância que tem que percorrer, não é? Hoje você tem redes sociais, não é? O WhatsApp para pregar evangelho, o Facebook para pregar evangelho, você tem tudo para pregar evangelho. Aí o que aconteceu? Olha só, irmãos, como é importante pregar o evangelho. Preste atenção, pelo amor de Deus. Tem um irmão lá em São Paulo que ele falou um testemunho que eu achei precioso. Ele falou que um piloto da Latam, cristão, estava meio desenganado da vida. Falou para Ulisses, conhecendo o Ulisses conhece ele, né? Conversando, ele falou assim: Ulisses, eu estou sem prazer na vida. Eu não consigo mais ter alegria. Eu, inclusive, sou um filho de Deus, ganhei a vida de Deus, mas minha vida está sem sentido. O que é que está acontecendo comigo? Eu não consigo tocar em Deus, não consigo tocar no Senhor. Eu já cheguei ao ponto de querer tirar minha própria vida. Casado com filhos. Imagina você pega um voo com um piloto desse, né? Tá vendo só? Querem tirar a vida. Aí, o Ulisses falou assim para ele: meu irmão, leva esse livrinho aqui. Aí deu para ele um alimento diário. Ele levou o alimento diário para casa, foi num final de semana. Na quarta-feira, ele passou uma mensagem para o Ulisses, um WhatsApp, dizendo assim: deixo registrado como o alimento diário tem feito diferença na minha vida e na minha casa. Aí o Ulisses ficou alegre, né? Aí quando foi no sábado, uma semana depois, ele passou outra mensagem para o Ulisses. Aí falou assim: ó, eu não consigo lhe expressar meu deleite e alegria, a sensação da presença do Senhor na minha vida, desde que começamos a ler o alimento diário. Amém. Amém? Isso é o que, irmãos? A palavra profética. Deus está falando para nós. Nós temos que crer que essa palavra causa reação. Amém. Essa palavra traz resultado, irmão. Tem que levar essa palavra para as pessoas. Dá um alimento diário para ela. Dá um chave. Dá um panfleto. Alguma coisa, irmãos, que vai mudar a vida das pessoas. Aí o que aconteceu? Isso foi essa conferência. Aí quando foi agora na conferência, ele, a esposa e o filho para a conferência. Tá vendo? Ficou maravilhado lá, foi até a frente conversar com os irmãos. Apenas o Ulisses deu um alimento diário. Tá vendo? Plantou uma semente. Está aqui. Quem deu o crescimento? Deus. Um irmão que estava desenganado aí, né? Agora está desfrutando do Senhor. Amém. Agora que eu vou contar outra experiência. Não para por aí. Quando de fato nós cremos na palavra profética e saímos, as coisas acontecem. Antes de eu falar o testemunho, irmãos, Deus já preparou as pessoas lá fora para nos receber. Elas estão lá. Agora, nós não vamos dar para elas o que elas precisam se nós não formos. Mas todos aqueles irmãos que têm a prática, o costume de evangelizar, sabem da receptividade que há do outro lado quando eles encontram as pessoas nas ruas. É ou não é assim? Então Deus já preparou as pessoas. Veja bem, Rio de Janeiro, os irmãos eles reagiram à palavra profética e decidiram sair. Armaram uma tenda no centro lá do Rio, uma área muito movimentada. Mandaram confeccionar uma camisa preta e na camisa escrita posso orar por você? Posso orar por você? E foram para a rua. Tinha irmãos que tímidos, embora ele estivesse ali com a camisa, mas ele não conseguia orar.
A pessoa chegava e ele conduzia ela para outra pessoa orar com ela, mas ele não orava. Ou seja, todos aqueles que saíram, porque eu creio que mesmo ele conduzindo, ele estava ali servindo, estava fazendo o seu papel. Então os irmãos saíram pregando o evangelho e panfletando. Onde entra essa história agora, tá? A camisa aqui, Carlos. Pronto, foi essa camisa aí, ó. Posso orar por você? Amém, Pedro. Esse foi uma postagem que o irmão enviou para Pedro. Gostaria de dar um testemunho que aconteceu essa semana, em especial hoje no GFCM. Em uma das saídas da igreja em Niterói, com os comportores para fazer a comportagem dinâmica no centro, uma jovem foi abordada e aceitou a oração. Ela estava aflita e pediu oração pelo seu casamento. Não comprou livro e nem chave, mas levou o panfleto da igreja, que consta o quê? Os dados do local, o horário das reuniões, ou seja, o endereço, que entregamos a todos que recebem a oração. Passado os dias, resolveu ir à reunião, a jovem. Mas quando procurou o panfleto com o endereço, viu que havia perdido e ficou angustiada. Pois como encontrar, prestem atenção, aquela irmã que orou com ela? A caminho do trabalho, numa outra semana, ao passar no centro, deparou-se com um grupo de irmãos da igreja com a mesma camisa. Logo correu ao encontro deles e falou o que aconteceu após as orações recebidas. Pois estava entrando num processo depressivo, visto estar numa situação de separação e ter um filho de 4 anos. Mas que agora estava em paz e bem melhor. Mas que queria o panfleto da igreja, pois gostaria de conhecer-nos e de ir às reuniões. Olha só, um panfleto. Amém. Essa pessoa esteve na reunião de irmãs na última segunda-feira e hoje esteve no GFCM. Compartilhou que está decidida, ela e seu filho, a reunir conosco. Amém. Pois recebeu socorro no momento mais oportuno. Mas como que se deu isso? Como que aconteceu? Numa saída para evangelização e uma entrega de um panfleto. Um panfleto pode mudar a vida de uma pessoa. Então, irmãos, o nosso objetivo é, nós não podemos nos conformar e não sair para evangelizar. Amém. Mesmo que, no caso aqui, um exemplo, bota a tenda ali, perto daquela parada, faz plano, aí passa muita gente. Nós não sabemos quem é que vai se converter. Mas uma coisa nós precisamos fazer, lançar a semente. Amém. Lança semente, porque cedo ou tarde, essa semente ela vai produzir os seus devidos frutos. Aleluia. Amém. Irmãos, concluindo agora, tá? Nós somos os trabalhadores da última hora. Amém. Você crê nisso? Poucos, né? Pergunta de novo. Vou repetir a pergunta, né, Carlos? Nós somos os trabalhadores da última hora. Você crê nisso? Agora tá bom. Ó Senhor Jesus, Deus está querendo pessoas para trabalhar na sua vinha. Amém. Mateus 20 fala dessa parábola. Isso. Que o Senhor começou a contratar trabalhadores desde a primeira hora até a última hora. Ele sempre buscou pessoas de 3 em 3 horas. Só que, quando chegou na última hora, ele buscou um grupo. Nós não temos 3 horas, nós só temos 1 hora. Nós estamos mais perto da volta do Senhor do que vocês imaginam. E Deus, Ele precisa encontrar um grupo de pessoas que tem encargo com o reino. Amém. Um grupo de pessoas que mesmo trabalhando, mesmo estudando, eu digo assim, não pare de trabalhar. Jovens, não pare de estudar. Continue estudando, mas continue se preparando.
Porque a hora em que você menos esperar, o Senhor vai voltar. E nós não queremos ser pegos de surpresa. Então, quando o Senhor chegou para essa última turma, o Senhor perguntou assim, já era 1/10 hora, faltava só 1 hora para terminar o dia. E ele perguntou assim, o que é que vocês estão fazendo aqui, desocupados até agora? Aí disseram assim, porque ninguém nos contratou. Aí o Senhor falou assim, então vão agora para a vinha. Só tem 1 hora, mas vão para a vinha agora. E eles foram. E quando o Senhor chegou para recompensar, ele começou a recompensar primeiro os da última hora. Deus, irmãos, colocou sobre os nossos ombros o trabalho da última hora. Amém. Não viva a vida da igreja como se o Senhor nunca fosse voltar. Viva como se ele viesse essa semana. Amém. Amém? Continue trabalhando muito, continue estudando muito, mas não se esqueça que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Vivemos num tempo hoje que talvez seja o tempo mais difícil de viver. Nós vivemos hoje num tempo que a geração de cristãos é a geração mais fraca que existe até hoje. É a geração mais fraca de cristãos. Mas nós não podemos nos acomodar. Nós temos que buscar o Senhor. Amém. Nós temos o Espírito dentro de nós. Nós precisamos exercitar esse Espírito, irmão, que está em nós. E dizer, Senhor, nos salva desse mundo. Nos salva, Senhor, desse mundo. Amém. Eu não quero ficar distraído. Eu não quero ficar desocupado. Tem uma frase aqui que eu vou ler para vocês. Ainda que estejamos ocupados com tantas coisas que envolvem a nossa vida humana, se não estivermos vinculados com a obra de Deus, estaremos desocupados. Está vendo? Hoje devemos usar todos os recursos disponíveis ao nosso favor. Irmãos, tudo que existe hoje é a nosso favor. Amém. Os transportes hoje, a evolução do transporte é a nosso favor. Internet é a nosso favor. Né? Tudo que nós temos hoje, irmãos, é para nós usarmos a favor do Evangelho. Para apressar a volta do Senhor. Nós não temos mais tempo. E agora que a igreja vai sair, as igrejas vão sair para pregar o Evangelho, vocês vão ver, vai apressar mais ainda a volta do Senhor. As dores de parto agora vão se intensificar. Verdade. Porque a Bíblia fala que a mulher, Apocalipse 12, ela está sofrendo dores de parto. Sim. Para dar luz. A mulher está sofrendo, a igreja está sofrendo hoje. Os ataques de Satanás. Muitos ataques. Muito sofrimento para gerar o filho varão. Deus está esperando apenas se completar o número. Você tem tudo para fazer parte do filho varão. Diga para o irmão do seu lado, você tem tudo para fazer parte do filho varão. Nós temos o Expolivro. Cadê o Expolivro? Mostra aqui para gente. Nós temos o Expolivro. Nós temos, o que mais? Comportagem dinâmica. Rápida agora. Os jovens estão saindo da comportagem. Essa semana que mês de abril, nós vamos enviar 14 comportores para São Paulo fazer um treinamento lá. Amém. Vai chegar cheio de cargo. Amém. Vai avançar. Nós estamos agora dia 30 e acho que é 30 e 31, né? Sábado, domingo, deve ser 30 e 31. Irmãos, nós estamos convocando todos os ex-seapistas. Amém. Amém? Todos que estão na reserva estão sendo convocados agora de volta. Deus está chamando vocês que fizeram o SEAP e que estão aí sem muito encargo. Deus está chamando de volta. Vai ter a reunião do SEAP 30 e 31. Nós queremos tocar fogo em vocês. Fogo espiritual. Tem algum ex-seapista aí? Amém? Fica de pé aí, por favor. Fica de pé. Fica de pé quem é seu SEAP aqui. Quem é seu SEAP? Fica de pé.
Fica de pé todo mundo. Vai, sem medo, se apita. Amém, aleluia! Amém. Tem uma convocação para você então. Amém, pode sentar. Vocês estão convocados para o dia... É 30 mesmo, Carlos Silva? Confirma aí para mim. Sábado e domingo. 30 e 31. 30 e 31. Sábado e domingo. Porque, irmãos, a gente não está brincando. Nós queremos apressar a volta do Senhor. Aqui, ó. Olha aqui a carreta. Olha a carreta por dentro. Tá vendo aqui? Olha só. Dá para ver, irmãos, aí? Você lembra que nós ofertamos com essa carreta? Da última conferência com o Pedro aqui? Diga assim, eu participei da oferta! Olha só, como está lindo dentro, lindo. A carreta vai percorrer o Brasil inteiro, levando a palavra da vida. Senhor Jesus! Essa frase que Jobson leu, eu já terminei, viu? Você pode concluir. Tá bom, eu vou concluir. Diz o seguinte: ainda que estejamos ocupados com tantas coisas que envolvam a nossa vida humana, se não estivermos vinculados com a obra de Deus, estaremos desocupados. Então fica claro uma coisa: a nossa ocupação não são com as coisas seculares. A nossa verdadeira ocupação é com a obra de Deus. Então nós precisamos, irmãos, rever o nosso viver. Rever as nossas prioridades. Não há necessidade, por exemplo, agora eu vou abandonar minha faculdade, vou abandonar meu trabalho. Não é isso. Mas nós precisamos também dar um pouco do nosso tempo para o Senhor. Deus precisa. E nós estamos vivendo nessa última hora, o último momento. Nós precisamos cooperar com o Senhor. Uma última frase que nós anotamos aqui: se houver unanimidade entre nós, o Senhor nos fará prosperar. Vocês creem nisso? Amém. Vou ler novamente: se houver unanimidade entre nós, o Senhor nos fará prosperar. Amém. Mas unanimidade em quê? Unanimidade no que nós acabamos de falar. Na prática daquilo que Deus está nos dando. Se há essa convocação para sermos esses trabalhadores da última hora, nós precisamos reagir a isso. Sim, amém. E se nós reagirmos, irmãos, eu não tenho nem dúvida, Deus vai nos fazer prosperar. Amém. A palavra diz o seguinte: crede em quê? E estareis seguros. Crede nos seus profetas E prosperareis. Então são dois crer bem distintos. Nós podemos até querer mais o primeiro crer, que é para ter segurança. Eu quero segurança, por isso eu creio em Deus. Mas o segundo crer também é benefício para nós. Crede nos seus profetas e prosperareis. Durante essa noite nós vimos que nós precisamos prosperar, crescer em vida, amadurecer, para nos tornar os herdeiros de Deus, os filhos herdeiros de Deus. Necessariamente, essa prosperidade, esse objetivo, está ligado a como nós reagimos ao falar de Deus. Ou seja, se nós queremos prosperar na busca da maturidade, temos que crer nos profetas de Deus. Amém. E se os profetas de Deus estão apresentando esses encargos para nós hoje, nós precisamos reagir. Amém. Aleluia, louvado seja o Senhor. Para não perdermos tempo, tá? A gente vai compartilhar em grupo, mas eu queria 5 irmãos para compartilhar aqui. O Ivan já é um deles, né? Rapidinho, 5 irmãos para fechar a reunião. E compartilhar curso, tá? 2 minutos? No máximo 2 minutos cada um, tá? 2 minutos aí toca. Então, amém, irmão? Dá para suportar, né? Nós temos que, daqui para frente, encarar que isso é um plano de Deus. A gente tem que